Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana no quadro Saúde o que Interessa do programa Encontro Marcado, a gente vai continuar falando um pouco com vocês sobre proteção para o seu animal, tudo bem? Ou seja, uma proteção individual. Em relação à proteção, conversamos um pouco no outro quadro sobre alguns cuidados que devem ser tomados com os cães. Hoje eu vou me atentar um pouquinho mais a alguns cuidados que devem ser tomados com os gatos. Pessoal, pensem, vamos lá. Eu tenho um gato dentro de casa. Nós sabemos que as voltinhas dos gatos não são coisas desejáveis. Por quê, pessoal? Pensem que o gato, a partir do momento que ele está na rua, ele vai ter contato com outros gatos. Se o seu gato tiver o esquema vacinal completo, isso já é um problema um pouco menor, mas ainda assim é um super problema. Pensem que o seu gato, se estiver na rua, o gato tem um hábito de caça. Eventualmente ele pode caçar um rato e levar esse rato para dentro de casa. Eventualmente ele pode caçar um morcego e acabar adquirindo raiva. Eventualmente o seu gato pode brigar com outro gato na rua e adquirir alguma doença. Dentro dessas doenças, até mesmo algumas doenças fúngicas, pessoal. Então pensem que o gato na rua, ele acaba sendo um sítio e uma porta de infecção para ele mesmo, para outros gatos e para a gente. Então, o primeiro ponto pelo qual o seu gato não deve sair de casa é porque você deve protegê-lo, proteger os outros da casa e proteger a si mesmo. É um ato de responsabilidade manter o seu gato dentro de casa. Como mantenho o meu gato dentro de casa, pessoal? Existem diversas possibilidades. A primeira de todas elas, e com toda certeza a mais importante, é telar as janelas. As janelas teladas são muito mais difíceis de serem rompidas do que as janelas apenas fechadas. Muitos gatos aprendem a abrir janelas. Então aquelas telas de nylon, de aço galvanizado, elas são bem importantes. Um detalhe muito importante quando vocês forem colocar telas em casa. Confiram se a tela foi adequadamente colocada. Vejam se quando foi colocada a tela, ela foi pregada na parede e não apenas passado silicone. Porque existe um risco do seu gatinho deitar sobre essa tela ou empurrar essa tela e cair. Pense que quando essa tela cair, essa tela que é geralmente pesada em aço galvanizado, ela pode acertar uma pessoa, ela pode acertar um outro animal e também o seu gato pode cair de uma altura bastante alta, tudo bem? Então isso é um cuidado muito importante. Sempre confiram a partir do momento que houve uma prestação de serviço desse tipo na casa de vocês, tudo bem? Outro detalhe. Sabemos que mesmo com muitos cuidados, às vezes, os gatos eles podem eventualmente conseguir fugir de casa. E se eles conseguirem fugir de casa, é muito importante que eles tenham uma coleira de identificação. Essa coleira pode facilitar muito para que você encontre o seu gato novamente. Passeios de carro com gato não devem ser feitos também, pessoal, com gato solto no carro. Isso pode fazer com que o gato se assuste, com que o gato entre embaixo do seu pé, com que o gato pule em você, com que o gato pule do carro. Ou seja, não é responsável andar com um gato solto no carro. Existem caixas de transporte com as quais o gato pode ser transportado, assim como o nome já diz. O gato não deve ser mantido solto dentro de um carro. Se você tem um quintal grande e gosta de deixar o seu gato solto, existem algumas artimanhas, alguns artifícios para que você coloque logo próximo ao seu muro, à aresta do muro, algumas coisas que giram quando o gato pula e ele não consegue escalar o muro, tudo bem? Existem algumas desses aparatos na internet e eu particularmente sugiro, eu acho uma ideia muito interessante. Muito cuidado então, gente, com o seu gato. Fechem sua casa, telem sua casa e
sempre que possível, principalmente se o seu gato acaba fugindo, mantenha o seu gato com esquema vacinal adequado. Mas sempre que vocês forem pensar em esquema vacinal de gato ou em vacinação de gato, sempre procurem um médico veterinário e, além de tudo, uma sugestão: busquem um médico veterinário especializado em felinos. Ele vai poder te dar muitas dicas, muitas opiniões. Se você é um gateiro de primeira viagem, sempre busque um especialista em felinos para que ele possa te ajudar nessa primeira criação. Tá certo? Pessoal, então nessa parte de cuidados com cães e gatos, em relação à viagem, em relação a cuidados dentro de casa, em relação a evitar que eles fujam, era o que a gente tinha para falar. Tá certo? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Venha conhecer a Vita Pet, na Avenida Camilo Mazzoni. Todos os tipos de rações, inclusive especiais e super prêmio. Calopsitas, peixes e você tem acessórios, coleiras, guias, comedouros, bebedouros, roupinhas, arranhadores, shampoos e muito mais. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 17 horas. Venha conhecer a Vida Pet, Avenida Camilo Mazzoni, 1013, no Jardim Paraíso.